So, we are willing to work with you, the employer. Helping doesn't have these problems. Tiago with the bridge is willing to work with you and look for those people you need. But it is all about planning. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo especial com o Dr. Witter e a doutora Mara. A The Bridge Connections tem o prazer de apresentar o nosso departamento jurídico para vocês e também nas redes sociais Thiago Vetti. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vem incomodando minha equipe, porque a gente se preocupa com aquelas pessoas, com aqueles profissionais que nos procuram em busca de vagas, em busca de oportunidades de EB3, de ser sponsorado. E hoje eu quero conversar, ter um bate-papo legal com eles para a gente tentar explicar para esses profissionais o porquê da demora entre a entrevista inicial que a gente faz com esses profissionais e realmente a efetivação de um visto sponsorado, de uma oportunidade de green card igual o EB3 proporciona, certo? Dr. Witter tem a palavra. Bem, lembre-se, vamos jogar para você o problema. A sua necessidade de ir para os Estados Unidos, de vir para os Estados Unidos, não é a mesma necessidade que o governo americano tem. Então o que ele faz? Ele cria um certo número de vagas para pessoas ter green card. Quando você fala assim com o Thiago, eu sou veterinário no Brasil e quero ir para os Estados Unidos, e que você faz a entrevista, você então vai entrar na fila. Só que o Thiago não sabe e a gente também não sabe quantos mil veterinários já estão naquela fila. Exato. Pode ser que você entre num dia que tem 500 e pode ser um dia que tem 10 mil. Concorda comigo, doutor? E é importante a gente ressaltar o seguinte, que um processo de visto de trabalho, com exceção do EB2 NIW e do EB4 e EB5, né, o EB5, e o EB1 também, uma categoria de EB1, os demais, eles precisam passar pela autorização do DOL, que é o Department of Labor, é o Ministério do Trabalho americano. Então, quando uma companhia vai contratar um profissional e ela vai ser o sponsor desse profissional, ela precisa de uma autorização no DOL. E essa autorização ela não é simples. O Labor Certificate, right? Exatamente, Labor Certificate. E ela não é simples de ser adquirida. A gente faz o cadastro daquela companhia, a gente manda impostos daquela companhia para provar que ela tem cacife para contratar profissionais do exterior. A gente tem que agendar entrevistas e anunciar essas vagas em jornais, revistas de grande circulação. Tem que passar pelas entrevistas, inclusive no LinkedIn estão exigindo que anuncie agora no LinkedIn. Uau! Porque hoje em dia quase ninguém lê jornal mais, né? Então antes era nos jornais. Para colocar no Indeed, provavelmente. Então, aí a empresa tem que fazer as entrevistas e falar por que aquelas pessoas que passaram pela entrevista, estando dentro dos Estados Unidos, não foram aprovadas. E por isso precisa trazer a pessoa do exterior, né? O estrangeiro. Então, esse processo, ele é demorado. Não tem como fazer esse processo a toque de caixa, porque ele tem prazo. Você solicita o privilege... Eu não consigo falar essa palavra. Prevailing wage. Que é o que é? É o salário mínimo daquela profissão. Você tem que solicitar junto ao Labor Certificate, ao DOL, qual que é o salário mínimo daquela profissão. Então, porque aquele sponsor, aquele empregador não pode pagar menos do que aquele salário mínimo. Então, eles demoram a enviar isso. Depois que eles enviam, você faz a solicitação da Labor e aí eles passam aquele checklist de coisas que você precisa fazer primeiro para depois... aí sim, atendeu todos aqueles requisitos, envia para eles, aí sim que eles vão emitir a lei. E aí é bom da gente deixar claro também o seguinte, isso é uma coisa que eu já aprendi com vocês, depois que a gente começou a ter esse contato, as entrevistas com os donos de empresas dos Estados Unidos. A gente só consegue começar a trabalhar com o profissional, com o veterinário, junto à USAS, depois que a gente tem a Labor Certificate aprovada, certo? Certo. É só depois que aí o veterinário, nós estamos falando de veterinário, que aí que ele entra nessa fila de várias outras pessoas
Não é a fila da Bridge, é a fila dos Estados Unidos inteiro. Antes dessa fila dos Estados Unidos inteiro, que o Dr. Witter está falando, a gente tem a fila que a agência de recrutamento The Bridge Connections tem de profissionais que nos procuram, e a gente gosta de ser honesto com todos e dizer que a gente tem uma fila também de pessoas que nos procuraram há mais de 4 meses já e que já estão nessa fila, já foram entrevistadas, nós já temos entrevistas gravadas, já temos vídeos em inglês para apresentar para as empresas nos Estados Unidos, tudo catalogado. Se você tem interesse de vir para os Estados Unidos, porque agora eu estou no Brasil, mas se você tem interesse de ir para os Estados Unidos de forma profissional, com um visto EB3 proporcionado por um sponsor, entre no nosso site www.thebridgeconnections.com, faz o seu cadastro e nossa equipe vai entrar em contato com você. Outra coisa importante da gente falar é que o Department of Labor exige um determinado tempo para avaliar toda a documentação da empresa e liberar a Labor Certificate, certo? Eles vão fazer uma pesquisa em cima da pessoa e da empresa, principalmente da empresa, né? Ali eles pegam, eles fazem um escrutínio, eu falei certo? Falou. Um escrutínio em cima da empresa, assim, por que você está contratando fora dos Estados Unidos? Por que aqui dentro você não quer? Eles vão checar se toda aquela documentação apresentada é verdadeira, se realmente houver aquelas entrevistas que a empresa apresentou e que a pessoa não passou no teste. Então, tudo isso eles vão checar. Isso toma tempo também. Com a evolução da imigração americana, que os Estados Unidos é feito de imigrantes, foi se criando fraude e foi se criando maneiras de combater a fraude. E qual é o tempo médio que o Department of Labor pede para poder dar uma resposta a respeito do Labor Certificate hoje? Hoje eles estão pedindo 6 meses a 8 meses. Eu li um artigo semana passada que eu achei que era uma mentira, dizendo que eles estão se preparando para 2025 gastar 3 meses no máximo. Tomara, né? Tomara que seja verdade. Mas eu não acredito em milagres tanto assim. Certo. A não ser que eles sei lá, de alguma forma facilite esse trâmite dessa documentação, fique quase que uma coisa mais online e tal. Mas mesmo assim... Mas olha, eles colocaram 2.500 novos agentes, lembra disso? Há 2 anos atrás, para andar rápido esse processo. Fez foi aquele dia. Os 2.500 agentes, em vez de melhorar o approval, eles passaram a pedir mais documentos do que... isso foi o USCIS, né? Exatamente. Então... pegando o gancho do USCIS, certo, saiu o Labor Certificate. A partir desse momento, o que vai acontecer? Nós vamos começar a trabalhar com o profissional, correto? Correto. Quais são os passos, então, a partir daí, Dr. Witter? Aí nós sentamos com o profissional, nós queremos todos os diplomas, certificados que ele tem, cartas de referência, ou seja, vamos trabalhar com ele do Brasil. Quem é ele no Brasil? Então, com isso, com o diploma certificado, tudo traduzido, nós vamos então enviar isso para o USCIS, dizendo, olha, Departamento de Trabalho, Labor Department aprovou, esse cara é bom, olha isso aqui. E aí o que acontece? Eles vão analisar a documentação, vão mandar a RFE do mesmo jeito, essa está sempre num processo de imigração, e se for aprovado, eles falam, prove o status, está dando o status, e vamos partir para o final. Certo. E um tempo médio entre pegou o Labor Certificate, iniciou com essa reunião inicial com o profissional, vocês acham que em quanto tempo a gente consegue a aprovação do EB3 desse profissional? Hoje é 2023 que está no Visa Board. E tudo depende muito do profissional também. Até ele entregar a documentação, Thiago, normalmente demora muito. Sim. Você sabe o que é a documentação, tanto que coisa que você tem que correr atrás. E depender de outras pessoas. Depende de outras pessoas, exatamente. Né? Depende lá até do Conselho Regional da Medicina, veterinária, é um monte de documento. E essa documentação brasileira toda tem que ser traduzida, então depende de tradutores. Aí, são traduções juramentadas. Exatamente. A partir do momento que toda a documentação está pronta conosco aqui, nós vamos confeccionar o processo. A gente pede 60 dias para confeccionar um processo. Não gasta isso, mas porque nós também temos fila. Sim, com certeza. Né? Então entra na fila. A partir do momento que o processo é protocolado, aí entra para aquela coisa da espera lá do Visa Bullet.
Aí é 1 ano e meio, 2 anos. Até porque o Visa Bulletin de outubro saiu, e a gente estava falando disso agora há pouco no outro vídeo que a gente gravou, né? Saiu para 2023, né? O pessoal que aplicou o processo até 2023 está começando a ser avaliado os seus processos agora. Ou seja, quem aplicar processos em 2024, depois de 1º de outubro, porque está suspenso, correto? Depois de 1º de outubro, quem aplicar processos de EB3 só vai ter o seu processo analisado, vai saber se em 2025 ou 2026, né? Provavelmente 26. Certo. Início de 26. Eu acabei de, nesse intervalo, ver um advogado dizendo que ele está tão assim, sem esperança no EB3, que aqueles que são bons mesmo, que são excelentes profissionais, ele está jogando no visto O para depois ele faz um contrato com o empregador. Eu achei interessante o ponto de vista dele, a depressão dele, de ter que esperar. Em outras palavras, ele está pensando, eu espero tanto, eu perco meu cliente. Então ele disse, se o cliente for bom, eu jogo no O com um contrato de trabalho. Porque o O não passa pelo Departamento de Trabalho americano. Então ganha esse tempo aí. Eu acho que essa é a estratégia, né? Tirar do Department of Labor para diminuir 6 a 8 meses no processo inteiro e conseguir resumir. Entra com um O para 2 a 3 anos, aí lá com o O aplica-se para o EB3. Aí vai para o Departamento de Trabalho normal, mas aí a pessoa já está dentro dos Estados Unidos com um visto que permite trabalhar. Agora eu tenho uma pergunta pessoal. Essa estratégia com o visto O se encaixa para o pessoal do Texas, agora que eu estou falando? Essa estratégia do visto O se encaixa para o pessoal do Texas que tem um período de breeding session que vai de janeiro até agosto, setembro, e a gente consegue colocar esses profissionais lá para fazer essa experiência inicial de breed session um ano, para depois aplicar o EB3 deles? Aí que eu tenho medo, doutora, porque nós estamos em outubro. Outubro de 2024. Nós temos mais 2 meses para frente, 3 meses para frente. Não dá tempo. Não dá tempo. Honestamente, não dá tempo. Essa é a importância de o dono de empresa no Texas se planejar e o quanto antes iniciar o processo para que o quanto antes tenha o profissional. Exatamente. O dono da empresa lá devia ter pensado em final de maio, a gente protocolar em junho, quando fosse dezembro. É aquilo que nós já conversamos uma vez, que também precisa mudar, além da gente falar assim que o profissional que ele precisa se planejar para ir para os Estados Unidos, não é uma coisa do dia para a noite, também os donos das companhias criar essa cultura de que eles vão estar sempre precisando de profissionais. Então eles têm que estar sempre fazendo seus processos junto ao DOL, solicitando labor para poder estar sempre contratando, porque esse tempo que demora, ele está perdendo, porque não adianta querer que tenha coisa a toque de caixa que não tem. Bem, eu quis fazer esse conteúdo desse vídeo para mostrar para vocês que eu, como diretor e CEO da The Bridge Connections, e eles como nosso departamento jurídico, como advogados de imigração, nós três, e eu também como imigrante, porque eu tenho meu EB2NW graças a eles, meu green card já vai virar cidadania ano que vem. Amém. Porém, nós três temos a ciência do quão cansativo e o quão ansiosos os candidatos a serem green card holders ficam durante o processo. A gente tem completa ciência disso, mas eu quis mostrar para vocês nesse conteúdo que não depende da gente. A gente faz a nossa parte na medida do possível e no tempo cabível a nós, porque são muitas pessoas que nos procuram, muitas pessoas que me procuram, eu tenho certeza que eles muito mais ainda, porque eu no momento só estou trabalhando com vocês veterinários, mas eles têm todas as profissões na mão. Uma coisa que você falou bem, você que é employer, que é patrão, pense bem no planejamento. Nós dois viajamos bastante e o que nós temos notado ultimamente, que a gente para conversar, até mais ou menos 3 anos atrás, 4, no início da pandemia, tínhamos serviço de quarto todos os dias nos hotéis. Tínhamos troca de toalha basicamente todos os dias. Hoje é uma camareira por andar e você tem que chamá-la.
Se você não chamar, ela só vem de 2 em 2 dias. Então, tá faltando empregar a funcionário. Profissionais, né? Mas você tem que planejar, o empregador tem que planejar. Sim. Isso aí é uma coisa que eu prego muito para as empresas. Eu tento conversar com eles para que se resuma logo a parte do DOL, porque a gente tendo a parte do DOL resumida, a gente já consegue partir para a parte dos profissionais. E aí o pessoal fica muito parado naquela, eu vou decidir e tal, aí de repente liga pra gente falando, eu preciso para não sei que mês. Impossível. Não dá tempo. Então, os empregadores eles precisam entender que é um processo lento, demorado, que depende de terceiros. Então, tem que estar sempre mantendo o DOL em dia ali. Uma labor, ela vale por 6 meses, certo? Uma labor certificate. Então, se ele faz uma aplicação para solicitar para um funcionário e ela vale por 6 meses. Então, ele faz uma hoje, ele faz uma daqui 2 meses, ele faz outra. Se ele tem esse fluxo grande, essa necessidade grande de funcionário, ele tem que estar sempre solicitando. Sim. Até o momento que o DOL, ele determina, assim, tem empresas que ele pode emitir uma labor blanket. Ou seja, não sai em nome de ninguém. Você pode contratar quem você quiser. Mas para chegar nessa blanket, você primeiro precisa passar pelas solicitações normais das primeiras nominadas, né? Então, nós estamos dispostos a trabalhar com você, empregador. Te auxiliar a não ter esses problemas. O Thiago, com a The Bridge, está disposto a trabalhar com você em buscar essas pessoas que você precisa, mas tudo sobre planejamento. Sim, é muito importante a gente ter esse planejamento, porque existem particularidades entre as empresas. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo ao passar das semanas, conversando com empregadores nos Estados Unidos. Hospitais veterinários têm as suas particularidades, ranchos no Texas têm as suas particularidades, empresas de genética têm suas particularidades para contratações. Então, a The Bridge Connections tenta se adaptar a cada tipo de particularidade e colocar os casos individualmente para o nosso departamento jurídico avaliar e a gente fazer uma consulta inicial com você, empregador, para explicar de livro aberto todas as situações e quais as opções essa empresa vai ter, correto? É isso aí. É a importância de estar com tudo claro, né? Porque aí não restam dúvidas. Tanto o empregador quanto o possível empregado sabem os steps que vão ter que passar até chegar nesse encontro aí do profissional com a empresa. É isso aí. The Bridge Connections. Se você, dono de empresa nos Estados Unidos, hospital veterinário, rancho no Texas, empresa de genética, precisa de profissionais, veterinários formados no Brasil que têm interesse de trabalhar para você como technician enquanto validam seu diploma, tiver interesse em saber mais sobre isso, entre em contato com a gente através do nosso website, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e também através das minhas redes sociais, Thiago Vetti, no YouTube e também no Instagram. E se vocês querem saber mais a respeito do nosso departamento jurídico, vocês podem entrar no Instagram deles, Dr. Witter Empessone, Dr. Witter Siqueira Empessone, @LawOfWitter nas redes sociais. Nas redes sociais. No YouTube, Witter Advogados. Perfeito. Grande abraço a todos.